paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cantinho do Louvor. Hoje eu quero estar trazendo um tema que Deus colocou fortemente no meu coração durante essa manhã, que diz assim: quando é a hora de ter o seu primeiro filho? Quando é a hora de ter o seu primeiro filho? Se você já é mamãe, também fique nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai edificar a tua vida. Eu quero dizer que eu não nasci num planejamento familiar, eu nasci fora de um casamento. Então, eu quero estar dizendo para você a importância de ter um planejamento familiar, a importância do matrimônio, a importância de não ter uma gestação fora do casamento. A gente vê tantas gestações na adolescência, né? Tantos jovens sendo pai, sendo mãe precoce, né? Então, tudo isso eu quero estar dizendo aqui para você. Aquilo que Deus colocou no meu coração através da tua palavra. Então, primeiramente, quero estar rapidamente contando o meu testemunho. Quando eu nasci, a minha mãe, ela não teve aquele planejamento familiar, né? Foi um namoro rápido e ela não estava junto com aquela pessoa naquele momento. Porém, a primeira coisa, ela levou a gravidez adiante. Isso glorifica a Deus, né? Porque a Bíblia fala que Deus escolhe nós desde o ventre da nossa mãe. Então, desde o ventre da sua mãe você é escolhido, eu sou escolhida de Deus. Porque a vida pertence a Deus e a vida é de Deus. Então, ali, ela levou a gravidez adiante sozinha. Ela já tinha 2 filhos, né? 2 filhos que ela criava sozinha também. E ela teve eu, que foi a terceira gestação. Quando eu nasci, ela não pôde ficar comigo. Então, primeiro passo, ela me deixou no hospital. Então, assim, ela não pôde me levar embora para casa. Então, eu nasci, né, de parto normal, nasci. E eu fiquei ali no hospital, Santa Casa, da minha cidade. E ela foi embora para a sua casa. E passado 3 dias eu tava ali, né? E ela disse quem era meu pai. E aí chegou até o ouvido, né, da mãe do meu pai, a minha avó, né? Minha avó por parte de pai, que até então não sabia, né, da gestação, né? Segundo o que eles falam, né? Ela segurou a sua gestação sozinha, né? E ali falaram para ela. Foi quando ela foi no hospital, viu a papelada de adoção, né? Viram que ia mandar eu pro orfanato e foi na onde ela decidiu me adotar. Então, essa minha avó me adotou e eu fui criada dentro da cidade, dentro da mesma cidade onde a minha mãe biológica morava. E esse meu pai não morava, né? Na época não morava com a minha mãe, né? Minha mãe, que eu falo minha avó, né? Que eu aprendi a chamar de mãe, né? Cresci chamando de mãe, né? Que me criou. Então, os dois haviam se separado, né? Eles não tinham aquela consciência, né? Era fora do casamento, eu não fui planejada, não teve condição financeira de poder ficar comigo, né? Não teve condição psicológica, né? Porque primeiramente não tem condição financeira. Mas tem muitas pessoas que não têm condição financeira, mas levam o bebê para casa. Por quê? Porque você fala, Deus proverá. As pessoas ajudam, né? Hoje em dia é muita ajuda. Então, o primeiro passo, quando você vai ter um filho, pense muito bem no seu namoro. Jovem, se cuide muito bem no seu namoro. Sabe? Não queira ter um filho precocemente, porque traz consequências. Porque o filho, ele não só mexe com o nosso psicológico, como fisicamente. A partir do momento que a mulher se torna mãe, a gestação já começa a te mudar completamente. Sabe, o seu psicológico tem que estar preparado para receber aquela criança, né? Tanto que hoje em dia tem um chá revelação, hoje em dia tem um chá de bebê, né? O apoio da família é muito importante no caso de acontecer uma gravidez precoce. No caso, seu filho, sua filha, aconteceu, o apoio da família é muito importante. Porque hoje em dia a maioria dos abortos são justamente
Porque muitas das vezes aquela pessoa se sente acuado, sozinho, muitas vezes ela faz o aborto em secreto, não conta pra ninguém, só ela e o namorado ali vão lá, aborta com a criança. Gente, é muito grave. O aborto é um crime, então assim, você tá matando uma vida, então é muito sério. Então por isso que se você está namorando, engravidou, o apoio da família é fundamental. Fundamental o apoio da família, né? Graças a Deus, quando tive aborto, eu fiquei ali no hospital e Deus, ele é nosso socorro bem presente, né? Então, assim, naquele momento Deus me socorreu, me tirou dali e eu pude ser criada dentro da cidade. Glória a Deus por isso. Perdoei minha mãe? Sim, com certeza. Eu tive um vínculo com ela também, eu cresci conhecendo ela, né? Eu cheguei na minha maturidade, né? Quando eu me tornei mulher, a gente se tornou melhores amigas. Eu ia visitar ela na casa dela, ela vinha na minha casa, mesmo depois que eu casei, ela vinha na minha casa. Então, assim, a gente teve um vínculo muito forte, sabe? E tanto a minha avó quanto a minha mãe já faleceram. Então, eu posso te dizer que a minha avó que me criou, a minha mãe, a gente fomos sim melhores amigas, sabe, até hoje, né? Eu tenho as duas como referência de mulher na minha vida, porque são duas grandes mulheres. Ela errou, mas é que eu te digo, muitas pessoas, não de abandonar o filho exatamente no hospital, mas muitas das vezes tem um filho, né? E até por questão financeira mesmo, tem que trabalhar, tem que deixar com o pai, tem que deixar com a mãe. Gente, filho é muita responsabilidade, né? Então, assim, não é fácil. Agora, vamos para o planejamento familiar. Primeiro, namoro, casamento, porque em Gênesis 2:24 diz assim: deixai o homem a seu pai e sua mãe unir-se a uma mulher. Então, o planejamento familiar ali. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. E o plano de Deus é o casamento. Por que o casamento? Para você não ficar no pecado. Quando você está fora do casamento, você está no pecado. Então, aí você não está na direção de Deus. Então, para isso que Deus fez o matrimônio, o casamento, né? Para que o homem e a mulher, né, ele se supra, né? Eles se tornam uma só carne, né? E junto eles vão construir uma vida, junto eles vão construir uma família, né? Eles vão construir a sua casa, eles vão ter os seus bens, né? Eles vão dali estar construindo uma vida juntos. E os filhos, eles são herança do Senhor, como diz em Salmo 127:3. Eis que os filhos são herança e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então, o seu filho, ele vai trazer alegria para você. Só que ele vai trazer alegria para você numa medida de que você souber educar ele. Porque aqui em Provérbios 22:6 vai dizer assim: ensina o menino no caminho que se deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. O que é ensinar o caminho? É você ensinar o bem e o mal, o que é certo, o que não é. A palavra é que quando a criança está começando a andar, o que você mais fala? Não, não põe a mão aqui, não mexe aí é perigoso, aí não pode. Então você está ensinando a criança, está ensinando que não pode. Só que agora eu quero te trazer sobre a criação dentro da palavra do Senhor, dentro da casa do Senhor, né? Porque geralmente quando você é cristão, quando o seu filho nasce num lar cristão, a primeira coisa, você lá com 40 dias, você vai apresentar ele na igreja, a igreja vai fazer uma oração, a gente vai entregar ele na mão de Deus, né? Em outras religiões, né, existe outros jeitos, né, de você apresentar a sua criança. E como eu sou cristã na igreja evangélica, a gente apresenta. A criança nasceu, né? Se você tá lá bem, saiu da dieta, né? Se sente a vontade de estar na igreja, já apresenta seu filho diante de Deus, né? Apresentou seu filho diante de Deus, você tem um compromisso, aquela grande responsabilidade de criar o seu filho dentro da casa de Deus, né? Então você vai aos cultos, você vai levar a sua criança, né? As igrejas, elas têm pessoas,
né, que cuida da educação, né, espiritual, né, eles estão ali dando aulinhas, né, desde pequenininha a criança já vai crescendo, ouvindo louvores, né, dentro da casa de Deus, e você já vai ensinando em casa o seu filho, né, meu filho tem 7, 8 anos, invista nele, invista. Vou colocar agora o exemplo como o meu filho. Meu filho, ele fez 6, 7 aninhos. Eu já coloquei no meu coração, eu quero que meu filho vá de terninho na igreja. Quando eu coloquei no meu coração, eu não tinha condição de comprar um terno, mas eu orei a Deus e pessoas de dentro da igreja Deus usou para dar o terno para ele. Depois eu fui lá, comprei um sapato social. Pessoas de dentro da igreja foram lá, deram gravata para ele, né? Eu peguei um dinheirinho, fui lá, comprei outra gravata para ele. Então, assim, tudo você tem que investir no seu filho, dentro da casa do Senhor, né? E Deus abriu as portas, né? Deus abençoou muito a vida dele, que tem ele aqui no canal, ele pregando, ele louvando, né? Eu louvo com ele porque eu quero incentivar ele, né? Imagina a alegria de uma mãe estar ali louvando junto com o seu filho. Então, eu louvo para incentivar ele, para ele ter prazer nas coisas de Deus, né? E ele ganhou também o violão, hoje ele faz aulas de violão. Então, tudo isso é um crescimento espiritual na vida da criança. E muitas vezes, coisas que eu já passei, a gente olha para o nosso filho e começa a dizer: quando não é dentro de um planejamento familiar, você não deveria ter nascido. Essas palavras machucam demais. Forma gatilhos, forma um trauma tão grande na vida de uma criança que quando ela cresce, mesmo adulta, ela não vai esquecer. E quando ela enfrentar as dificuldades, quando ela enfrentar os problemas da vida, a primeira coisa que ela vai dizer: eu não deveria ter nascido. Por que eu nasci? Então, assim, é muito sério você não ter um filho dentro do planejamento familiar. Eu casei e dentro de um ano, meu esposo, eu tinha 18 para 19 anos, né? E meu esposo, ele quis ter um filho. E eu tive a consciência que tudo ia mudar na minha vida. Eu me preparei psicologicamente e eu disse assim: eu quero um filho. E graças a Deus o meu filho veio, né, com 7 meses de gestação, porque eu tive o descolamento da placenta, infecções, eu tive muita complicação durante o parto. E quando ele veio, ele precisou ficar 30 dias internado no hospital. E eu fiquei ali com ele, eu fiquei no alojamento junto com outras mulheres, eu fiquei durante 30 dias ali, né? E ele ficou dentro de uma incubadora, na UTI, na neonatal. Então, assim, foi algo muito delicado, né? Ele foi um milagre de Deus, foi muitas orações. Então, assim, graças a Deus, hoje ele tem 9 anos. Quando ele tinha 5 anos para 6 anos, eu já estava todo vapor, né? Estava bem, né? Ele já estava grande, né? Na escolinha. E por um descuido meu, né? Porque a gente toma remédios, né? A gente sabe, né? Como a mulher, ela se cuida, né? E por um descuido meu, por questão ginecológica, eu não pude tomar um remédio mais, né? Eu estava com muitos probleminhas assim, que eu não pude tomar um remédio mais. Só que eu me descuidei, né? Tanto eu quanto o meu esposo, e veio o meu segundo filho, né? Que foi uma menina. E eu não esperava, foi uma surpresa. Então, dentro do casamento, naquele momento eu tinha uma estrutura, tanto psicológica como pensamento financeiro. Eu falei: não, agora a gente vai trabalhar, agora tem que trabalhar em dobro, agora tem que pensar já nas fraldas, pensar, né, nos leites, e a gente já começa a pensar aquele monte de coisa. Mas ela veio dentro do casamento. Então, assim, quando ela nasceu, foi a maior alegria da minha vida, sabe? Eu me senti a pessoa mais realizada do mundo. Eu falei: nossa, poxa, Deus me abençoou, agora eu tenho 2 filhos. Então, hoje, meus filhos, eles são a minha herança. Eles são a promessa de Deus aqui na terra, né? Porque Deus, ele fez o casamento, ele fez o planejamento familiar. A tua vida, a tua família são projetos de Deus. Os teus filhos, independente, mas eu fui mãe cedo,
Ah, mas meu filho já tá grande. Ah, mas meu filho não tem interesse de ir pra igreja. Ai, meu filho tá assim. Começa a profetizar bênção na vida do teu filho. Começa a profetizar palavras que vai trazer para ele, as bênçãos do Senhor. Ah, mas meu filho não tem mais jeito. Se você falar isso, você já está dizendo da tua boca. Se uma mãe falar isso, as pessoas podem falar que seu filho não tem mais jeito, mas você tem que dizer, ele tem jeito sim, em nome de Jesus. Começa a dobrar seu joelho, entrega seu filho na mão de Deus. Vamos profetizar bênçãos para os nossos filhos. Vamos começar a vigiar muito. Vigiar muito, porque hoje em dia a mídia, né, celulares, televisões, tantos filmes que estão fazendo, investindo pesado para mudar a mente dos nossos filhos. Nossos filhos, hoje em dia, as crianças, estão sendo alvo de muito ataque. A nossa geração, ela precisa ser firmada na rocha. A nossa geração precisa de Jesus. Você precisa criar seu filho dentro da presença de Deus, né? Vamos estar unidas. Nós que somos mães, vamos se unir para educar nossos filhos. Vamos buscar socorro em Deus. Vamos pedir conselho umas para as outras, né? Não vamos nos deixar com o nosso dia a dia. Eu sei que as mulheres hoje em dia, né, trabalham, né, e muitas vezes tem só a noite para ter um tempinho ali com o seu filho, de olhar olho no olho dele. Então, o momento que você estiver perto do seu filho, em vez de você chegar na sua casa, já começar a fazer serviço e já ficar se preocupando, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, sente um pouquinho. Brinque com o seu filho. Sente com ele na sala, olhe no olho dele, né? Se você gosta de cantar, cante com ele. Se você gosta de ler, leia um livrinho para ele. Deixe um pouquinho com ele na cama, abrace, o beije, fala que o ama, fala que ele vai ter uma profissão boa. Diga a ele o quanto ele é precioso. Admire o seu filho, elogie o seu filho. Mães, elogie seus filhos. Muitas mães não sabem abrir a boca e xingar os seus filhos. Eu sei disso porque eu vivi isso, eu vivi. Falaram muitas palavras para mim que até hoje, quando vem na minha mente, eu repreendo em nome de Jesus e digo assim, não, essas palavras foram palavras de maldição, mas o meu Deus quebrou, o meu Jesus quebrou toda a maldição naquela cruz. Toda a maldição, eu quero dizer para você que já é uma pessoa madura, eu quero dizer para você que já é uma pessoa de idade, independente a sua idade, palavras que foram ditas para você de maldição, já caiu por terra em nome de Jesus. Toda a maldição foi quebrada naquela cruz. Então, toda a maldição que foi lançada contra a tua vida já caiu por terra. Então, não viva uma vida de escravidão, não viva uma vida de angústia, de sofrimento, porque Jesus, ele pode te dar paz. Jesus, ele pode mudar a tua vida. Então, hoje, vamos nos unir contra o aborto. Vamos nos unir com nossos filhos, vamos conversar, compartilha essa palavra, né? Os testemunhos que foram contados aqui. Eu passei por muitos, mas muitos conflitos, né? Por tudo que aconteceu, né, na minha vida. E Deus, assim, ele foi trabalhando de uma maneira extraordinária no meu psicológico, na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu levanto a mão para o céu e agradeço por tudo que aconteceu na minha vida, né? Eu sei que para cada um, Deus, ele tem uma história, né? Então, desde o nosso nascimento, né? Desde a nossa gestação, nosso nascimento, tudo é planejamento de Deus. Então, são os planos de Deus para nossa vida. Então, hoje eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus pelas alegrias, agradeço a Deus pelo sofrimento, porque isso trouxe crescimento para a minha vida, né? E hoje eu posso estar aqui dizendo para você que Deus te abençoe muito, muito mesmo, né? Mães, filhos, Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.